Com mais de 40 anos de experiência e reconhecimento, o Cicopn qualifica pessoas de todas as idades. Este centro de formação ajuda-te a colocar mãos à obra para seguires a via profissional num ambiente de excelência, moderno, atrativo e acolhedor. No Cicopn, trabalhamos para que alcances os teus objetivos e sejas um vencedor. Ajudamos-te a ultrapassar os desafios num espaço que te garante a construção de um futuro com bases sólidas. Com os olhos voltados para o futuro e com uma forte aposta na inovação pedagógica, temos a solução para uma formação de sucesso que te ajudará a crescer. Vem estudar e aprender num local onde todos, colaboradores e formadores, trabalhamos para o teu sucesso. Orientados para as necessidades atuais das empresas, criamos a ponte perfeita para a tua entrada no mercado de trabalho. Estabelecendo parcerias, apoiamos os empresários, os trabalhadores e todos os candidatos às profissões no setor da construção civil e obras públicas. É bom estudar aqui. Olá, boa tarde a todos. A digitalização na construção civil está a transformar a forma como o trabalho é realizado. As novas tecnologias, como a modelação da informação da construção, o BIM, a análise de dados, a impressão 3D e a robótica, permitem que os profissionais da construção trabalhem de forma mais rápida, precisa e eficiente. Como resultado, o futuro do trabalho na construção civil será significativamente diferente do que é hoje. Uma das principais mudanças que a digitalização trará para o setor é a necessidade de novas habilidades e competências. Os profissionais da construção precisarão de aprender a trabalhar com novas tecnologias e ferramentas, desenvolvendo habilidades em análise de dados, programação e modelação dos sistemas complexos. Além disso, a comunicação e colaboração entre as diferentes partes envolvidas no projeto tornar-se-ão determinantes, já que a digitalização possibilita a colaboração em tempo real entre equipas de trabalho das diferentes especialidades e stakeholders. Outra mudança importante que a digitalização trará para a construção é a melhoria da segurança e da qualidade do trabalho. As tecnologias digitais permitem uma maior precisão e reduzem o risco do erro humano, conduzindo a projetos mais seguros e de maior qualidade. Além disso, a análise de dados em tempo real pode ajudar a identificar e corrigir problemas antes que eles se transformem em grandes problemas. Por fim, a digitalização na construção também terá um impacto significativo na eficiência e produtividade do setor. As novas tecnologias permitirão que os profissionais da construção realizem tarefas em menos tempo e com maior precisão, o que contribui para reduzir os custos e aumentar a eficiência geral dos projetos. A robótica e a automação poderão assumir tarefas repetitivas e perigosas, libertando os trabalhadores para a realização de tarefas mais complexas e desafiadoras, logo mais atrativas. Em resumo, a digitalização na construção é o futuro do trabalho no setor, trazendo novas tecnologias e ferramentas que podem aumentar a eficiência, a segurança e a qualidade dos projetos. Os profissionais e trabalhadores da construção necessitarão de aprender novas habilidades e competências para se adaptarem às mudanças, mas as recompensas podem ser significativas para aqueles que abraçarem a mudança, sejam empresas, sejam trabalhadores. É neste contexto que em 2023 estamos comprometidos com a revisão das competências e qualificações do Catálogo Nacional das Qualificações, de modo a proporcionar ofertas de formação atualizadas e inovadoras para o setor da construção. Desejo a todos um bom webinário.
Ora, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Monteiro, eu trabalho na empresa Global Geosystems. Eu quero agradecer ao Cicop pelo convite para fazer parte deste webinário, para falar sobre a topografia, que é uma profissão verdadeiramente do futuro. Eu vou falar-vos um pouco ao longo desta apresentação rápida, que vou tentar não demorar demasiado tempo, explicar a parte basicamente básica da topografia e também novas tecnologias que estão a ser introduzidas no mercado e que estão ao alcance dos topógrafos, neste caso, porque fazem parte verdadeiramente da sua profissão. Ora, mais uma vez, o meu nome é Daniel Monteiro, eu trabalho na empresa Global Geosystems. Eu vou rapidamente mostrar exatamente o que é que irá ser falado. Eu irei começar pela topografia clássica, que é basicamente, de alguma forma, o que vocês irão aprender ao longo do curso, que está numa coisa mais virada para a área da construção, tanto a parte de tratamentos topográficos como a parte de motorização, que eu irei explicar ao longo desta apresentação. Depois passaremos para a parte que é realmente a parte mais futurística, digamos assim, que é a digitalização do mundo real. Eu ia falar da tecnologia de laser scanner, a aplicação que existe em gaming e também na própria parte da realidade virtual, que neste momento é uma coisa que está em grande crescimento. A empresa Global Geosystems já agora é uma empresa espanhola. Nós temos neste momento 5 escritórios em Espanha, um aqui em Portugal. Somos distribuidores oficiais de uma marca que é a Leica Geosystems, que é a marca, digamos, mais cotada em termos do que é no mundo da topografia, digamos que é a Apple dentro do mundo da topografia. O nosso principal negócio é a venda de equipamentos, bem como o aluguer dos mesmos, e temos, pronto, serviço de assistência técnica oficial da própria marca e certificada. Muito bem. Então, o que é topografia? Eu presumo que a maior parte de vocês não sabe o que é exatamente esta área. Muitos de vocês associam esta área aos homenzinhos que andam, homens e mulheres, que andam com umas câmaras na rua neste tipo de tripé, digamos assim, e é isso que eu vou tentar explicar ao longo desta apresentação. Um topógrafo é um técnico altamente especializado, atenção. Estamos a falar de uma profissão de uma grande importância, até porque neste caso é uma profissão que em qualquer situação é a primeira pessoa a dar a cara em qualquer obra, em qualquer trabalho existente em Portugal. Eu vou-vos dar o caso do que é que está a acontecer em topografia em Portugal. Vocês certamente, uma parte sendo aqui do Porto, conhecem exatamente o trabalho do Metro do Porto, um trabalho megalómano que está a ser realizado neste momento. Este trabalho é de alta complexidade, de engenharia, e a quantidade de topógrafos que neste momento está adjudicada a este tipo de trabalho, tanto na linha rosa, no centro do Porto, como na linha amarela, em Gaia. Nem vos consigo dizer exatamente a quantidade de topógrafos, mas são muitos mesmo, que é uma necessidade diária de topógrafos para efetuar medições, para efetuar monitorizações, para ter a certeza que tudo corre bem e que não há desvios relativamente do que é a própria linha, do que é as estruturas que estão à volta da própria construção, se não estão a ter problemas ou não. E depois eu irei explicar exatamente o porquê dessa importância. Estou-vos a mostrar também outro trabalho que está a ser realizado até aqui perto, uma ponte que está a ser realizada por Gabriel Couto Alves em cima do Rio da Trofa. Estão a colocar uma ponte lá extensível e toda essa ponte, da forma, o local exato da deslocação dessa ponte, teve de ser feito com base na topografia. Ou seja, mais uma vez, a importância existente do topógrafo neste tipo de obras e a alta responsabilidade é grande, é mesmo muito grande. E é isso que vocês têm de entender. Ao ir para o curso de topografia, vocês estão a ter uma profissão de alta responsabilidade. Ora, porque é que isso é importante? Imaginemos o seguinte, todos nós, parte de nós e as pessoas que têm, por exemplo, terrenos, se o terreno não estiver corretamente sinalizado, depois haverá problemas futuramente em termos de o que são as confrontações, ou neste caso os limites do próprio terreno, ou seja, o muro que está no nosso terreno e que pertence ao vizinho, ou uma área que supostamente nós deveríamos ter e que não temos. Qualquer pessoa que mande construir uma casa necessita inicialmente do topógrafo para fazer o levantamento, correto? Isto estamos a falar de casa de centimétrica ou até mesmo milimétrico, e é sempre, lá está, mais uma vez, é sempre o primeiro
tenho de ressalvar isto, a entrar em qualquer obra, entrar em qualquer necessidade que existe de construção. Eu quero-vos dar, por exemplo, este exemplo. Se caso não houvesse um topógrafo, é isto que acontecia relativamente a uma ponte. Não haveria uma ligação entre a mesma, e isto é algo que pode realmente acontecer, isto tanto a complexidade que existe da topografia. Ora, vocês, ao irem para o curso de topografia, vocês vão estar a aprender, digamos, topografia clássica. O que é topografia clássica? Topografia clássica vocês vão aprender a calcular ângulos e distâncias, ou seja, tem uma base trigonométrica muito, muito grande. É basicamente toda a base da própria topografia. Vocês também vão ter que aprender a obter dados, através de várias ferramentas, relativamente a um sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas, neste caso, é o que indica exatamente a localização do nosso país. Todos os países têm o seu próprio sistema de coordenadas. Vocês, por acaso, pensarem no próprio Google Maps, o Google Maps é um sistema de coordenadas mundial. Eu não vou entrar em especificidade porque é que existe um mundial, porque é que cada país tem o seu próprio. Isto poderia entrar aqui numa aula de topografia, que acho que nenhum de vocês querem estar a ter neste momento, só querem entender exatamente o que é topografia. Mas vocês têm de entender que realmente esta base matemática é algo que vocês vão ter ao longo do curso. Ou seja, se vocês não gostarem de matemática, se vocês não gostarem de ir para terreno, esqueçam, topografia não é para vocês. Isto é verdade, porque o topógrafo tem de estar constantemente a deslocar-se para o local que é necessário adquirir dados. E depois de usar esses dados para gabinete, para trabalhá-los, depois em ferramentas que eu irei explicar mais à frente. Isto é um exemplo de uma carta que foi efetuada já há uns anos. Não é importante exatamente a localização, mas isto são chamadas curvas de nível, ou seja, demonstração de elevação do terreno numa área de vastos hectares. E este tipo de trabalhos é o tipo de trabalho que o topógrafo faz. E este é um trabalho, digamos assim, até básico. Não tem uma grande complexidade. Estas são, por exemplo, algumas ferramentas, algumas tecnologias que vocês irão utilizar. Ora, do lado esquerdo nós temos um GPS. Um GPS, o que é basicamente? O GPS é uma tecnologia que basicamente adquire informação de vários satélites, de várias constelações existentes neste momento. Nós temos uma constelação americana, uma constelação russa, europeia e chinesa. E através da conexão entre esses vários satélites, através de vários cálculos que o próprio sistema faz, eles conseguem saber centimetricamente a vossa posição. É um pouco diferente do GPS que vocês utilizam no vosso dia-a-dia, no vosso telemóvel. Porque o GPS que vocês utilizam no vosso telemóvel tem um erro métrico. Não é algo que tenha necessidade, obviamente, para o dia-a-dia, para vocês saberem qual é a rua que vocês estão, não é necessário este tipo de GPS como estou a mostrar aqui. Agora, por uma questão de obra e localização, até por causa de comportações, como eu falei há pouco, é bastante necessário este tipo de equipamentos e, neste momento, qualquer topógrafo inicialmente tem de ter este GPS, ou uma empresa de topografia tem de ter este tipo de equipamentos. Depois passamos para a estação total, que acaba por ser até a principal ferramenta. Eu não sei se vocês por acaso já repararam, se forem ao centro do Porto, vocês vão ver em alguns edifícios e até em alguns postes elevados uma ferramenta como esta. E esta até é a ferramenta que vocês costumam ver os topógrafos a trabalhar, os associam a topografia, costumam ver esta chamada estação total. A estação total, basicamente, faz aquilo que vocês vão aprender a calcular, que é, neste caso, calcular distâncias e calcular ângulos. Se vocês rodam a estação, ela vai começar a calcular ângulos. Se vocês carregam no digamos, distanciómetro, ela vai calcular uma distância. De alguma forma, a estação vai fazer todo o trabalho matemático que vocês vão aprender. Mas, obviamente, vocês precisam de aprender essa parte matemática caso as coisas corram mal. Este tipo de equipamentos é o equipamento principal. Digamos que vocês querem fazer uma obra, neste caso, de uma casa, que é preciso saber exatamente a localização dela. Com o GPS não é possível. O GPS, você está com a parte de cima da antena, ela não vai conseguir recolher satélites, então a partir daí não tem a posição ou não tem a precisão que vocês querem. Então, para isso, nós utilizamos estação total. Vocês irão aprender ao longo do vosso curso como é que é estacionar uma estação,
como é que é feito o cálculo para ela saber exatamente a sua localização. Realmente são precisos 2, 3 pontos. E quando digo isto de 2, 3 pontos, quer dizer basicamente que a estação total tem uma localização exata, mas necessita de outro ponto, pelo menos, para saber essa localização. Mais uma vez, vocês irão aprender ao longo do curso essa situação. E depois temos o drone, que neste momento também é das outras ferramentas que está em crescimento, tanto em Portugal como em outros países. Este é dos drones até mais baratos e mais pequenos. Um drone destes custa cerca à volta de 4.000 euros e basicamente é necessário para fazer vastas áreas de levantamento. Ou seja, o drone levanta, vocês não controlam o drone vai fazer tudo sozinho. É uma das coisas boas agora da utilização do drone. Até vocês não devem estar a controlar o drone ao longo do trabalho. Outra coisa que vocês irão aprender dentro da área da fotogrametria, que é a especialidade de utilizar fotografia para adquirir informação do terreno. O drone basicamente tem um plano de voo, ele faz esse plano de voo e ao fazer esse plano de voo ele vai recolher toda a informação utilizando até o próprio GPS interno e que vocês depois vão transpor para um software. Software esse que é, por exemplo, do lado direito. Se vocês repararem, aqueles quadrados azuis que estão situados à volta daquele monumento são as fotografias que o próprio drone tirou. E através dessas fotografias nós conseguimos fazer uma modelação 3D para obter uma coisa precisa, para depois trabalhar esta informação, desenhar por cima dela, fazer um cálculo de volume, por exemplo, numa situação de pedreiras, que neste momento é uma coisa bastante utilizada, utilizar um drone para fazer um varrimento, digamos assim, dessa área da pedreira, para saber exatamente a quantidade de mineral que é ainda existente, para depois a própria empresa saber quanto dinheiro ainda vai poder buscar daquele local. Do lado esquerdo nós temos um simples levantamento topográfico, com uma localização das árvores, com as curvas de nível, e tudo isto em CAD. Ou seja, por exemplo, do lado esquerdo pode ser feito unicamente com GPS e estação total. Vai demorar algum tempo, mas é outra forma de fazer abatimentos mais pequenos. Por exemplo, vocês perfeitamente ganham 300 euros, e isto não é brincadeira, 300 euros com um dia de trabalho. Vocês vão ao terreno, fazem o levantamento em 2 horas, vão para o gabinete, sacam a informação das vossas tecnologias que eu mostrei anteriormente, o GPS e a estação total, e a partir daí, através do sistema CAD, independentemente de qual vocês utilizem, AutoCAD, ProSCAD, ZWCAD, existe uma vastidade neste momento de ferramentas CAD existentes, vocês vão fazer o desenho disso, outra coisa que vocês irão aprender certamente no curso de topografia, para depois entregar o projeto final ao cliente. E um dia de trabalho vocês fazem 300 euros. Isto é um tipo de coisas que é habitual. E isto basicamente é um bocado o básico da topografia clássica. Nós podíamos ir para a parte, por exemplo, como foi há bocado, vocês verem as estações no Porto espalhadas, isso já tinha maior complexidade, porque na verdade essas estações estão lá e estão a trabalhar sozinhas, ou seja, tem um sistema automático chamado sistema Geocom, neste caso o sistema da Leica, que basicamente ela automaticamente está a tirar pontos aos edifícios com precisão milimétrica e enfia essa informação via Wi-Fi para um servidor e através desse servidor os topógrafos que estão a trabalhar com a informação vão fazer comparação diária, semanal, bissemanal, o que for necessário desses edifícios para saber se, por exemplo, se a obra por baixo de todos os edifícios que está a ser realizada na Metro do Porto está a criar algum tipo de fratura, está a haver algum batimento dos edifícios, porque se está a haver algum batimento dos edifícios, é preciso reparar. E vejam lá a importância que existe do topógrafo numa obra como a Metro do Porto, que tem milhões e milhões investidos. Se o topógrafo diz, amigos, isto tem que parar porque este edifício está a ruir, a obra para. Portanto, mais uma vez, profissão de alta responsabilidade. Passamos assim então agora para a digitalização do mundo real. Esta é a outra parte mais avançada de topografia, ou seja, a parte anterior, a parte, digamos, mais básica e mais clássica da topografia. E agora vamos falar de uma tecnologia que é o laser scanner. Esta é uma tecnologia que está a ser usada para uma vastidão de situações que eu vou-vos mostrar ao longo desta apresentação. Isto é uma tecnologia para situações que é necessidade de grande pormenor,
Por exemplo, o aparelho que eu vou-vos mostrar, por exemplo, este aqui é um dos aparelhos que é utilizado. O aparelho do lado direito, por exemplo, que é chamado o RTC 360, tem uma capacidade de obtenção de 2 milhões de pontos por segundo. Ou seja, ele tem um laser que está no centro do aparelho, que começa a rodar, ele começa a virar e começa a fazer, digamos, um escaneamento, ou fazer um levantamento de tudo que está à volta, levantando 2 milhões de pontos por segundo. Eu vou dar um exemplo do que é que foi usado até anteriormente. Há cerca de uns anos atrás, a Torre de Notre Dame teve um incêndio grande e grande parte da catedral e sofreu problemas de destruição de património. Tendo em conta que tinha sido feito um levantamento de laser scanner com este tipo de equipamentos, e eles estão a conseguir, neste momento, fazer a remodelação tal e qual de como era antes. Ou seja, este tipo de tecnologia permite que nós utilizemos, que nós consigamos obter grandes quantidades de informação, grandes quantidades de pormenor, estamos a falar de coisas milimétricas mesmo, de monumentos extensos. Isto pode ser utilizado em pontes, pode ser utilizado em prédios, partes inteiras de prédios. Ou seja, esta parte, por exemplo, do que vocês veem aqui, que parece um cão com um aparelho em cima, isto é usado muito até nos Estados Unidos para situações em que as próprias pessoas não conseguem ter acesso. Ou seja, o cãozito vai lá, digamos assim, e o laser scanner começa a levantar os pontos todos e depois traz a informação toda. E essa informação depois é modelada pelas pessoas através de softwares específicos. E vou-vos dar agora aqui um exemplo através de um vídeo específico. Me llamo Jaime Fariñas, trabajo en Global Geosystems y soy el responsable del Departamento de Soporte Técnico. Hoy os he traído 3 láser escáner, 2 estáticos como son el RTC 360, el BLK 360 y un escáner cinemático como es el BLK2GO. En primer lugar vamos a ver el Leica RTC 360. El escáner estático más rápido del mercado, con el que podéis capturar la realidad de una forma extremadamente ágil y precisa. Con una medición de hasta 2 millones de puntos por segundo, un alcance de 130 metros y un sistema avanzado para la captura de las imágenes panorámicas en HDR, cada escaneado lo podréis completar en menos de 1 minuto y medio. Incorpora además un sistema desarrollado por Leica denominado BIS, el cual consta de una unidad inercial y unas cámaras de seguimiento con las que el equipo es capaz de conocer en todo momento su posición actual y orientación, permitiendo así automatizar y facilitar el registro nube a nube. Me gustaría destacar también el alto grado de precisión de los modelos 3D generados, con niveles de ruido de tan solo 0,4 milímetros a 10 metros y posiciones absolutas por debajo de los 2 milímetros. Además, también se puede manejar con la app Cyclone Field 360, disponible para smartphones y tablets, bien sean Android o iOS, con las que podréis directamente en campo ir verificando y controlando la nube de puntos. El RTC os va a proporcionar un rendimiento excepcional en la captura y adquisición de los datos, permitiendo recrear hasta el más mínimo detalle de la realidad. Por el otro lado tenemos el escáner cinemático BLK2GO, el cual nos permite escanear en movimiento mientras caminamos por la zona de actuación, facilitando y simplificando de este modo la toma de datos y ahorrando sobremanera tiempo en la captura. Mientras más compleja sea la escena, más nos facilita el trabajo y más tiempo economizaremos. ¿Y cómo es capaz de escanear en movimiento? Para ello, el equipo emplea una tecnología Grand Slam, la cual está compuesta por una unidad IMU, al movernos se detecta cambios de aceleración, Visual Slam, 3 cámaras panorámicas están traqueando continuamente entidades comunes entre imágenes consecutivas y LiDAR Slam, se analizan suficientes geometrías escaneadas. Con la fusión de los datos anteriores, el BLK2GO es capaz de determinar su posición y orientación en todo momento. Como veis, es un equipo de dimensiones reducidas, compacto, robusto y con un peso
inferior a 800 gramos. Diseñado tanto para uso en interiores como en exteriores, tiene una velocidad de captura de hasta 420.000 puntos por segundo, un alcance de 25 metros, niveles de ruido de 3 milímetros y precisiones en torno a los 10 milímetros en posición. En definitiva, es la forma más rápida, sencilla y cómoda de escanear. Debido a su potente tecnología y su facilidad de uso, profesionales con cualquier nivel de experiencia pueden encender el BLK2GO y capturar un gemelo digital del espacio o estructura de forma rápida y precisa mientras caminan por la zona. Y en último lugar tenemos el pequeño de la familia, el BLK360, un escáner estático el cual también podremos manejar de forma remota desde un smartphone o una tablet con la aplicación CycloneField 360. Un equipo pequeño, tan solo 1 kilo de peso, velocidades de captura de hasta 360.000 puntos por segundo y alcances de 60 metros, capacidad de capturar imágenes panorámicas en HDR y además incorpora una cámara térmica FLIR con el cual podéis determinar temperaturas. Tiene 3 posibilidades, 3 resoluciones a la hora de escanear, baja, media y alta, con lo que podréis escanear hasta resoluciones de 6 milímetros a 10 metros. Ora, peço desculpa pelo vídeo estar em espanhol, quando eu fiz em espanhol, este é um vídeo de promoção destas tecnologias relativamente ao laser scanner da própria Leica. Isto aqui, que eu vou-vos mostrar, que vai haver aqui umas passagens, é um levantamento efetuado por nós em Vila de Conde, durante a altura de Natal, através daquele aparelho que eu vos mencionei inicialmente, com os 2 milhões de pontos por segundo. Isto foi possível fazer vários, digamos, estacionamentos, ou seja, colocar o aparelho num local, várias localizações, na verdade, e fazer modelação de tudo isto. Através desta quantidade de informação, nós conseguimos desenhar por cima. E depois, através disso, nós conseguimos entregar a arquitetos, engenheiros, toda esta informação já desenhada, ou até mesmo a própria só no 20 pontos, para depois fazer a parte de obra do terreno, ver as necessidades que existem do prédio, de uma rua, do museu, uma vastidão de opções. Isto é uma parte mais ligada realmente à topografia, digamos assim, ou seja, dentro do que é o dia-a-dia das necessidades de câmaras e outras entidades públicas, por exemplo, e até mesmo empresas aqui em Portugal. Só que existe também a parte de passar a digitalização desse tipo de coisas para a realidade virtual. E essa é a outra parte que eu vou-vos mostrar agora. Ou seja, a realidade virtual necessita, de alguma forma, se algum de vocês já teve a oportunidade de utilizar aqueles óculos de realidade virtual, como estes aqui, parte da informação é através de fotografia, mas outra parte é através do laser scanner. Ou seja, essa parte do laser scanner é necessária se nós queremos modelar a informação à nossa vontade e aquilo que nós necessitamos. Eu vou-vos dar outro exemplo. Por exemplo, no jogo Fortnite está a ser utilizado o laser scanner para fazer a aquisição de locais existentes, como, por exemplo, em Portugal, por exemplo, a CLS é do Porto, mas eu sei que nos Estados Unidos existem locais, monumentos que são importantes para eles, e que eles estão a utilizar esses tipos de monumentos para depois poder transpor isso para o jogo, como por exemplo este exemplo, e o jogo ser passado num local real em que as pessoas consigam identificar. Existem também outras situações em que, obviamente, este tipo de visualização pode ser unicamente através de fotografia, porque este tipo de equipamentos também adquire fotografia, para dar cor à própria 90 pontos, e através disso as pessoas podem visualizar, através dos seus computadores ou através do óculos de realidade virtual, todo o monumento ao longo de várias interatividades que existem neste momento, e até por uma questão de pormenor, aplicações de promoção de espaços, que as pessoas queiram ver o espaço na vida real, mas que se calhar estão, por exemplo, na Alemanha ou na América, e queiram vir cá ver, por exemplo, a sede do Porto, ver a Torre dos Clérigos, coisas desse género.
Este é o tipo de coisas que está em grande evolução e cada vez mais nós vemos ser introduzido estes óculos de realidade virtual, isso já é por parte da Microsoft, por parte da PlayStation, agora a Apple também acabou de introduzir um novo. Portanto, isto é uma tecnologia que está em grande evolução. E é uma tecnologia que, vai, obviamente, ao longo do futuro, vai chegar a qualquer um de nós. Vai ser possível qualquer um de nós chegar. Mas já, se calhar, não é tão possível devido ao custo. Mas acredito que em pouco espaço de tempo isso já seja possível. Na parte de gaming, eu vou-vos dar outro exemplo. Eu vou passar já agora outro vídeo para vos mostrar outra aplicação, mesmo em termos de jogos que estão a ser utilizados agora. Ora, aquilo foi mais um exemplo de utilização deste tipo de tecnologias de digitalização de terreno para passar para o espaço virtual. Neste momento está a ser utilizado também em outros jogos, como The Witcher, e certamente outros que eu já não me recordo, mas são tantos que neste momento é uma ferramenta tão útil que na verdade isso acontece constantemente. Temos aqui outra situação que eu estou-vos a mostrar dos Avengers, o Thanos, e inicialmente foi feita uma maquete da cabeça do Thanos, e depois dessa maquete ter sido efetuada através da tecnologia do Belcapa, que neste caso o laser scanner mais pequeno, como vocês viram num vídeo anterior, foi feita foi feito um scanner à volta da própria cabeça, para depois ser digitalizada e utilizada para o que lhes interessava. O vídeo, por exemplo, existe um vídeo a explicar exatamente porque eles utilizaram ao longo do próprio filme esta digitalização. Por exemplo, para aqueles que já viram os Avengers, a parte final da cabeça do Thanos desaparecer, entre outros, foi feito mais facilmente através da digitalização da maquete. Depois eles pegaram e produziram todo o filme. Portanto, estão a ver que isto existe aplicações que vocês depois podem seguir para além da topografia clássica ou introduzir-se na topografia em termos de curso. Portanto, resumindo, como eu disse já várias vezes, é uma profissão de alta responsabilidade. Vocês serão sempre os primeiros de qualquer obra, qualquer construção. Existe uma alta improbabilidade porque existem poucas pessoas a irem para a área da topografia. Existe, neste momento em Portugal, obras extensas e falta de técnicos, uma falta gigantesca. Eu não minto quando digo que todas as semanas, ou praticamente todas as semanas aqui na empresa, aparece alguém de uma empresa ou até alguém que está a trabalhar só e quer ajuda, a perguntar se nós conhecemos alguém para tratar trabalhos. E isto é, neste momento, o usual. Podem esperar, se calhar, início de carreira, 1000 euros brutos, mas depois a coisa é sempre evoluir. E como vos disse, por exemplo, se vocês lançam-se como freelancers, vocês têm alguma liberdade para não estarem a fazer apenas trabalhos para aquela empresa, ou fazem um contrato com uma empresa específica de X trabalhos, vos permite também depois envergar por outros trabalhos mais pequenos, mas que também vos dão algum dinheiro. Como disse inicialmente, um pequeno levantamento, por exemplo, de 250 metros quadrados, que é um pequeno terreno com uma casa, se vocês podem pedir perfeitamente 300 euros limpos para fazer esse trabalho. Portanto, neste momento, a falta de técnicos existente e a necessidade alta de malta para trabalhar faz com que, obviamente, os salários dos pobres aumentem.
Depois outra coisa que é a parte da velocidade de trabalho, vocês têm a parte da topografia clássica, e já agora que eu não falei, por exemplo, utilizar batimetria. Batimetria é o levantamento do terreno por baixo de lagos, do mar, de linhas de água, basicamente. Isso também é outra parte do trabalho do topógrafo. Mas a tecnologia que vocês podem usar é tão diversificada que há tanta coisa que vocês podem fazer neste tipo de trabalhos que uma coisa é certa, não vai ser nada monótono. Vocês todos os dias, ou quase todos os dias, irem para terreno, irem para campo, falarem com diversas pessoas, trabalhos bastante diferentes. Isto faz com que a vida do topógrafo não seja uma vida totalmente de escritório, fechado no cubículo, mas algo que vocês andarão certamente pelo país todo. Eu, por exemplo, o único sítio onde não trabalhei ainda foi na Madeira. De resto, já passei pelas Açores, passei por Portugal inteiro, de norte a sul, e pronto, existe uma quantidade, uma vastidade de tipos de trabalhos que vocês podem se envergar, vocês podem especializar-se em cada um destes tipos de áreas, que vocês depois, ao longo do curso de topografia, vocês vão entendendo também essa própria diversidade. Agora, falando especificamente para cada uma tipo de pessoas que estão a ver esta apresentação. No caso dos possíveis alunos, pensem nisto como uma área que vocês, pronto, se gostarem de matemática e quiserem estar fechados em um gabinete, vocês vão adorar isto. Vão adorar a topografia, sem dúvida alguma. Se vocês, para o caso dos pais, não pensem que ser um curso profissional não é um curso de alta importância, não é um curso, porque a topografia não deixa de ser uma profissão, como eu já disse várias vezes, de alta responsabilidade. E neste momento a verdade é que um curso de ensino superior está demasiado valorizado. Neste momento até existem outras áreas que existe uma falta muito grande e estão a ganhar mais dinheiro do que pessoas que estão com o ensino superior, como carpinteiros, serralheiros, metalúrgica, várias áreas. E tudo são áreas de parte de cursos técnicos. Portanto, quem vai para o curso técnico é uma pessoa com um grau de aprendizagem muito grande. E no caso das empresas, vejam esta parte da topografia, a parte do laser scanner, estas tecnologias todas que eu vos falei, com uma possibilidade de incorporação nas vossas várias áreas. Eu não sei exatamente as pessoas que não estão a ver, mas uma necessidade grande para a própria parte de modelação de pequenas ferramentas, por exemplo, na parte, neste caso, energia inversa. Isto é uma coisa que um topógrafo, neste momento, pode perfeitamente fazer, que é a parte de digitalização do mundo real para o mundo virtual. E pronto, estou agora aberto a questões. Muito obrigado a todos por assistirem. Muito boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez por estarem desse lado. Nós agora, este mês de junho, já fazemos 3 anos que estamos com este projeto dos webinars, portanto, hoje já foi o 52º webinário que fizemos ao longo destes 3 anos. E, portanto, sei que há aí pessoas que nos acompanham sempre. Temos realmente que estar gratos por estarem sempre aí desse lado. Quero agradecer também à Global Geosystem, na pessoa do Daniel Monteiro, por ter feito esta entusiasmante apresentação. Vê-se que é fã desta área da topografia. E antes de poder avançar com mais alguma informação, vamos passar então a responder aqui a algumas questões que foram colocadas. Pode ser, Daniel? Sim, claro. Então, o Miranda, que talvez seja um senhor, diz: para iniciar a atividade de topografia no setor da construção, que equipamentos base necessita o topógrafo e que investimento inicial terá que fazer, aproximadamente? Ora, os equipamentos base que você vai necessitar vai ser o GPS e a estação de tal. Esses são os 2 equipamentos que vai mesmo necessitar. Eu admito que o investimento inicial de um topógrafo, mesmo início de carreira, é muito grande.
ou seja, um GPS no mínimo, se for uma empresa como a nossa, são logo 4.000 euros, e uma estação total são também à volta de 6.000, 7.000 euros. No entanto, existe a parte do aluguer, que é essa parte que eu digo quem está a iniciar a carreira, que se calhar é a melhor opção. Vai efetuando os alugueres ao longo do tempo, por vezes diários, outras vezes semanais, constante depois a quantidade de trabalhos que você vai adquirindo, também depois com a própria experiência profissional, e aí você consegue, digamos, aplicar o valor do aluguer diretamente ao cliente. Mesmo quem adquire equipamentos também faz isso de alguma forma, não é? Porque vocês têm de abater o custo dos equipamentos. Mas assim, você não tem que ter inicialmente um grande investimento. Depois investe, depois constante, se vir que já tem capacidade monetária para isso. Mas basicamente é isso. Outra questão colocada pela mesma pessoa diz: se as confrontações e áreas dos terrenos estiverem erradas, como pode o topógrafo corrigir as áreas, se o cliente indicou mal? Ora, se o cliente indicou mal, neste caso, isto é uma situação mais legal do que propriamente da parte do topógrafo, ou seja, a parte do topógrafo é adquirir informação que lhe é dada. Ou seja, se, neste caso, o cliente lhe deu as confrontações erradas, neste caso, a outra pessoa que está a fazer a confrontação vai indicar que aquela área pertence a ele e, de alguma forma, terão de demonstrar isso, porque está tudo, de alguma forma, cadastrado em Portugal, e aquelas partes que não estão cadastradas, existe artigos que editem exatamente qual é que é os limites, digamos assim. Depois, neste caso, o que tem que fazer sentido é a área da confrontação, se está correta, e neste caso a pessoa que está a reivindicar que o vosso cliente está errado, tem de demonstrar que tem X área, que essa área está a ser roubada por parte do cliente topógrafo, que acabou por indicar erradamente. Mas lá está, acaba por ser mais um meio legal do que propriamente uma coisa da responsabilidade do topógrafo. O topógrafo, no meio disto tudo, apenas tem de ir ao terreno, fazer o levantamento, constante como me indicam as confrontações. Mais nada. Isso não é uma preocupação propriamente do topógrafo. Certo, então, temos aqui uma pergunta, talvez seja um bocadinho específica, Daniel, que é: um drone DJI 2S consegue produzir levantamentos 3D? Eu vou ser muito honesto e não faço a minha ideia. Quer dizer, não faço a minha ideia, não tenho a certeza absoluta. Eu diria propriamente que não, por dois motivos. Daquilo que eu tenho conhecimento, daquilo que está a sair no mercado em termos de levantamento de drone, aqueles até que acabam por ser os mais baratos e mais práticos, por exemplo, o DJI Mavic ou o Phantom 4, por exemplo, o Phantom 3, mas não é o Phantom 4, o Phantom 3 já foi descontinuado. Porque, vamos lá ver, nós temos que pensar que um drone, ao fazer o voo, ele tem que fazer de forma automática. Eu não sei se o DJI 2S tem um programa associado para poder fazer voo automático e até para fazer longas distâncias. Pode estar muito longe da própria controladora. E esse próprio drone, de alguma forma, nós indicamos ao programa qual é o plano de voo que ele tem de fazer, porque nós não controlamos nada. Zero. Eu, como disse na apresentação, nós não devemos fazer esse controle até pelo motivo. Se for para o curso de fotografia, e eu perceber isso, a fotografia, ou se já chegou o curso de fotografia e quer saber mais informação, as fotografias têm de manter mais ou menos a mesma altura relativamente ao terreno, de forma que o pixel seja sempre o mesmo e para que o erro do próprio pixel seja sempre o mesmo por todo o levantamento. Este DJI 2S eu acho que é um bocado reduzido, digamos assim. Portanto, mas mais uma vez, eu não tenho certeza, eu tinha de olhar muito bem para as especificações. Eu estou a falar mais daquilo que me é pedido por parte dos meus clientes relativamente aos drones que estão neste mercado. E nunca me pediram um drone de um nível tão abaixo, digamos assim. Certo, mas também, se alguém que pretender depois alguma informação específica, também o Daniel tem os contactos aqui no vídeo e poderão depois contactar diretamente a empresa e esclarecer mais profundamente esta questão. Agora a Maria Luísa Fonseca coloca o seguinte: existindo um registro na conservatória de um terreno urbano com uma área inscrita e tendo conhecimento que a área real é inferior ou superior, como proceder?
Podia repetir a pergunta, peço desculpa. Existindo um registro na conservatória de um terreno urbano com uma área inscrita e tendo conhecimento que a área real é inferior ou superior, como proceder? Eu creio que assim, deve haver um registro de um terreno que alguém sabe que na realidade a área não é aquela. Como é que as pessoas devem proceder? Ou seja, neste caso, nós se nós sabemos de alguma forma que aquele registro está errado na conservatória, o que nós temos realmente que fazer é contratar um topógrafo para fazer o levantamento dessa área toda e indicar-lhe corretamente as configurações. E depois dessa forma vocês submetem à conservatória qual é que é o verdadeiro terreno, neste caso, porque vocês têm um papel efetuado através do assinado por um topógrafo, a indicar exatamente quais são as configurações reais. E depois, a partir dessa área, o topógrafo vai-vos indicar exatamente a área real. Neste caso, lá está, é o trabalho dele. Portanto, basicamente é isso. Quer saber exatamente a área real? Contrata um topógrafo para fazer esse trabalho. E no final ele vai fazer a comparação com o que está registrado no conservatório e você tem de entregar essa informação nova, fazer um pedido de alteração, neste caso, do registro que está efetuado. Aqui alguém pergunta, eu creio que isto já foi respondido, não sei se na totalidade, que há alguém que diz quais os equipamentos mínimos obrigatórios para poder executar levantamentos topográficos. Mais uma vez, GPS e estação total. GPS, para vocês obterem informação para georreferenciar, digamos assim, ou seja, para dar coordenadas reais ao trabalho que vocês têm de fazer, e a estação total, porque o GPS, como já disse no para a apresentação, o GPS tem uma limitação em termos do que é o terreno em si. Se for um terreno com algum arvoredo, ou um terreno que tem uma habitação, digamos assim, não é possível fazer isso com GPS. Vocês também têm que ter uma estação total. Há várias dinâmicas de estação total robótica, porque vocês, ao ir para a topografia, vocês aprendem que é preciso ter no mínimo 2 pontos para estacionar a estação, mas depois há formas de contornar, não sei se robótica, neste caso vocês estão com um bastão, são coisas muito específicas, mas a verdade é que vocês precisam sempre de um GPS e uma estação total. E a estação total precisa de um tripé, depois vocês precisam de um bastão com um prisma, que é para indicar a estação tal onde é que é o ponto que vocês estão a tirar, ou então porque vocês querem tirar umas medidas de uma casa, ele utiliza um laser, e pronto, a própria GPS também precisa de um bastão. São basicamente, isso é o mínimo que vocês precisam para começar a fazer o trabalho de topografia. Mais uma questão. Visto que as estações totais são apoiadas em estações com pontos conhecidos, os sistemas de drone é assim tão preciso? Isto depende primeiro do trabalho que está a fazer e do drone que está a utilizar. Uma coisa por acaso que eu não mencionei, e isto até é uma excelente pergunta, antigamente a fotogrametria como era feita é que tinha-se basicamente de ter sempre 3 a 6 pontos de coincidência entre as várias fotografias. Vai ser um modelo dependente. Agora existe um modelo independente que é o que é utilizado nos drones. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, nós temos um retângulo, imaginemos, ao qual nós efetuamos um levantamento do drone, ele foi tirando várias fotografias, com uma certa posição entre essas fotografias, mas a verdade é que nós necessitamos apenas de 16 pontos ao longo desse retângulo, com dados a GPS, não a estação total. Ou seja, o drone não é tão preciso como a estação total tem uma precisão milimétrica. No entanto, se nós estamos a fazer vários hectares, por exemplo, que serão subsídios levantados e que não há uma habitação, por exemplo, ou neste caso um terreno sem apenas da relva baixa, porque se tiver árvores, o drone não vai estar a trabalhar, não vai obter a informação que nós queremos. O que nós queremos é a informação que está debaixo das árvores, e o drone não consegue, através da fotografia, infiltrar debaixo das árvores. Neste caso, nós vamos estamos a utilizar uma ferramenta
que obtém a informação que nós queremos, mas não obtém na totalidade. Porque utilizamos o drone numa área, não quer dizer que nós não temos de dar-lhe algum apoio com outros tipos de equipamentos. Não é só utilizar o drone para obter a informação. Não. Nós precisamos também de um GPS para verificar se a informação está correta, se o drone não tiver o chamado que é o RTK, que é tipo um GPS, como aquele GPS que nós falamos, de forma precisa. Nós precisamos sempre de um GPS para aferir se realmente o drone está a trabalhar corretamente e precisamos sempre da estação total para trabalhar no meio das árvores. Porque o drone não vai recolher essa informação. E nós vamos precisar dessa informação para depois entregar ao cliente final, porque ele vai-nos pedir isso. Portanto, vocês terão sempre, de alguma forma, ao utilizar o drone, ter pelo menos sempre os dois equipamentos. E é começar pelos dois equipamentos e só depois passar para o drone. Ok, então, Daniel, a última questão colocada, que é onde é que é possível fazer o aluguer dos equipamentos e quais os valores do aluguer? Não sei se é possível responder agora aqui a isto, mas fica a questão. Sim, nós estamos situados na Maia, em frente ao Maia Jardim, Rua Agostinho da Silva Rocha, número 1031. Valor dos alugueres varia consoante a necessidade que vocês queiram, porque é verdade que existe uma diversidade de equipamentos da área de topografia, sendo mais preciso ou menos preciso, mas posso falar de valores mínimos para uma coisa muito simples. Por exemplo, o aluguer de um GPS, digamos, básico, são 50 euros, mais 5% de seguro que nós metemos mais IVA, e depois mais 60 euros para uma estação total, mais 5% de seguro, mais IVA. Nisso tudo nós incluímos o bastão, o tripé, tudo que vocês necessitam para começar a trabalhar. É mesmo só, já vai tudo direitinho, é só pegar e levar. Isto por dia, 50 euros por dia. Depois, obviamente, se alugarem durante uma semana ou duas, vai aumentando. Certo. Bom, e terminamos aqui as questões. Hoje cumprimos com o nosso tempo que normalmente temos destinado para os webinários. Eu queria só deixar aqui a indicação, e porque hoje se falou desta forma tão entusiasmada sobre a topografia, que nós estamos neste momento com inscrições a decorrer para os jovens que querem, no fundo, abraçar esta profissão. E aqui puderam e tiveram a oportunidade, se não viram, e se está aqui alguém que tenha filhos em idade de estar a escolher agora o futuro profissional, pode sempre depois passar, porque nós vamos ficar vamos colocar no YouTube. Queria dizer que é uma profissão que temos previsto iniciar em setembro, para jovens a partir dos 15 anos até aos 29, que agora o sistema de aprendizagem permite. É uma formação durante o dia e no final saem com uma equivalência ao 12º ano, mais uma qualificação de nível 4 na área da topografia. No entanto, para além deste curso de topografia, temos também outras áreas, outras áreas profissionais, como o técnico de obra, o medidor orçamentista, o técnico de informática e o técnico de instalações elétricas. Portanto, são todas estas áreas que nós temos previsto iniciar em setembro para os jovens que pretendem uma formação de dupla certificação. Portanto, nós vamos colocando várias informações sempre nas nossas redes sociais e no nosso site. Neste momento estamos muito focados para esta questão dos jovens, porque é uma fase importante de decisão e estamos aqui, queremos dizer isso também, que estamos aqui para o que for necessário em termos de esclarecer dúvidas que tenham. Quero já lançar o próximo webinário, que vai ser no dia 29 de junho e vai ser ligado à área do ambiente, sobre as águas balneares, os requisitos e requisitos de qualidade e segurança. E depois ainda temos um final em julho e depois vamos de férias. Portanto, agora vou-me despedir, agradecer mais uma vez a todos que estiveram connosco e ao Daniel. E não sei se Daniel ainda quer dizer alguma coisa, mas eu despeço-me já até ao próximo dia 29. Obrigado. Até à próxima.